Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. Escute essas palavras com calma. Não como quem apenas ouve, mas como quem permite que elas desçam devagar até o coração. Há algo nelas que atravessa o tempo, atravessa o cansaço, atravessa a dor humana e encontra quem precisa ser encontrado agora. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente o porquê. Talvez tenha clicado buscando descanso, buscando silêncio, buscando uma resposta, ou apenas buscando não se sentir tão só. Seja qual for o motivo, permaneça. Este é um espaço de pausa no meio da correria, um lugar onde a alma pode respirar. O Senhor ouviu a voz da minha súplica. Isso significa que nenhuma palavra dita com sinceridade se perde. Nenhum suspiro é ignorado. Nenhum pedido feito do fundo da alma passa despercebido. Mesmo quando a voz sai fraca, mesmo quando a oração não tem forma, mesmo quando só existe um peso no peito, Ele ouve. Senhor, aqui estamos diante de Ti como somos. Alguns com o coração acelerado, outros com o coração cansado. Alguns cheios de perguntas, outros cheios de silêncio. Tu conheces cada pessoa que agora escuta esta oração. Conheces sua história, suas lutas, suas noites mal dormidas, suas esperanças guardadas. As angústias da morte me cercavam, laços de aflição me envolviam, eu me via diante da dor e da tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e disse: livra a minha vida. Há momentos em que a vida aperta, em que tudo parece pesado demais, em que o medo chega sem avisar e a mente começa a imaginar perdas, fracassos, finais que ainda nem aconteceram. Há dias em que o corpo segue, mas a alma se sente exausta. Senhor, Tu sabes como é se sentir cercado por angústias. Sabes como é quando a aflição parece não dar espaço para respirar. Hoje nós Te apresentamos tudo isso. Não escondemos, não disfarçamos, não tentamos parecer fortes o tempo todo. Apenas colocamos diante de Ti aquilo que dói. Livra a nossa vida, Senhor. Livra-nos não apenas do que é externo, mas também do que nos consome por dentro. Livra-nos de pensamentos que machucam, de culpas antigas, de medos que se repetem, de palavras duras que ouvimos e acreditamos. O Senhor é justo e compassivo, o nosso Deus é misericordioso. Que frase tão necessária para quem anda se cobrando demais. Justo e compassivo. Misericordioso. Não distante. Não frio. Não indiferente. Tu não tratas o coração humano com dureza, mas com cuidado. Senhor, que cada pessoa aqui consiga sentir isso agora. Que perceba que não está diante de um juiz impaciente, mas diante de um Pai que acolhe. Que não precisa provar nada, nem se justificar, nem esconder fragilidades. O Senhor protege os simples. Quando eu estava fraco, Ele me salvou. Protege os simples. Os que não têm respostas elaboradas. Os que não sabem explicar tudo. Os que apenas confiam porque não têm mais para onde ir. Senhor, muitos aqui se sentem fracos agora. E talvez pela primeira vez, isso não seja um problema. Que a fraqueza não seja vista como derrota, mas como lugar de encontro. Que a necessidade não seja motivo de vergonha, mas de aproximação. Tu salvas quando estamos fracos, não quando estamos no controle. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor foi bom contigo. Hoje esta oração é um convite ao repouso. Não ao descanso superficial, mas ao repouso profundo. Aquele que não depende de circunstâncias perfeitas. Aquele que nasce quando a alma se permite confiar um pouco mais. Senhor, devolve o repouso a quem perdeu a paz. A quem vive em alerta constante. A quem carrega preocupações que não consegue largar nem por alguns minutos. Que agora, enquanto estas palavras seguem, algo comece a se acalmar por dentro. Tu foste bom conosco.
mesmo quando não percebemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando achamos que estávamos sozinhos. Tua bondade nos sustentou até aqui. Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Há livramentos que reconhecemos depois, quando olhamos para trás e percebemos que algo poderia ter nos destruído, mas não destruiu. Que uma queda poderia ter sido final, mas não foi. Que uma dor poderia ter nos paralisado, mas não conseguiu. Senhor, abre os olhos de quem escuta para perceber que já houve livramento em sua história. Que nem tudo que ameaçou ficou. Que nem toda lágrima venceu. Que ainda há caminho. Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Ensina-nos a viver aqui, no agora, não presos apenas ao passado, nem reféns do medo do futuro. Ensina-nos a caminhar na Tua presença no meio da vida real, com seus desafios, suas responsabilidades, suas incertezas. Que cada passo seja dado com consciência de que não caminhamos sozinhos. Que mesmo quando erramos, mesmo quando hesitamos, Tua presença permanece. Eu acreditei, mesmo quando disse estou muito aflito. Há uma fé que nasce no meio da aflição. Não aquela fé idealizada, mas a fé real, que convive com o medo e ainda assim escolhe não desistir. Senhor, fortalece essa fé simples, silenciosa, mas perseverante. Talvez alguém aqui esteja aflito agora. Que saiba que acreditar e estar aflito ao mesmo tempo é possível. Que não precisa escolher entre sentir e confiar. Que pode fazer as duas coisas. Permanece conosco enquanto seguimos. Ainda há muito a ser curado, muito a ser restaurado, muito a ser acolhido. No tempo certo, no ritmo que a alma consegue suportar. Senhor, Tu conheces o tempo de cada processo. Sabes quando o coração precisa de silêncio e quando precisa de palavra. Sabes quando é hora de esperar e quando é hora de levantar. Nada em nós é desconhecido para Ti. Por isso descansamos não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos que estás conduzindo. Eu disse em minha perturbação: todo homem é mentiroso. Há momentos em que a dor nos faz desconfiar de tudo. De promessas, de pessoas, de nós mesmos. Há momentos em que a decepção cria muros e a alma se protege endurecendo. Senhor, Tu sabes quantas vezes fomos feridos por confiar demais. Sabes quantas vezes acreditamos e nos machucamos. Hoje Te pedimos cura para essa área sensível do coração. Cura para a confiança quebrada. Cura para as palavras que nos feriram. Cura para as expectativas que foram frustradas. Não queremos viver fechados, mas também não queremos continuar nos ferindo. Ensina-nos o equilíbrio que nasce da sabedoria, que posso oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez. Essa pergunta ecoa fundo. O que oferecer quando percebemos que recebemos mais do que merecíamos? Quando reconhecemos que fomos sustentados em dias em que não teríamos conseguido sozinhos? Quando olhamos para trás e vemos que, apesar de tudo, ainda estamos aqui. Ergueirei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Senhor, hoje erguemos o cálice da confiança. O cálice da entrega. O cálice da gratidão silenciosa. Não como quem exibe vitórias, mas como quem reconhece dependência. Invocamos Teu nome não apenas com palavras, mas com a vida. Que cada pessoa aqui possa invocar Teu nome ao longo do dia. Nos momentos bons e nos difíceis. Quando estiver forte e quando estiver fraca. Que Teu nome seja abrigo e não apenas lembrança. Cumprirei meus votos diante do Senhor. Cumprir os votos do coração é escolher viver com verdade. É alinhar passos e intenções. É permitir que aquilo que oramos se transforme em atitude. Senhor, ajuda-nos a viver de modo coerente com o bem que desejamos receber.
Que nossas escolhas sejam guiadas pela paz e não pelo medo. Que nossos passos sejam conduzidos pela confiança e não pela ansiedade. Que saibamos dizer não quando for necessário e esperar quando o tempo ainda não for agora. Preciosa aos olhos do Senhor é a vida daqueles que lhe pertencem. Que verdade reconfortante! Nossa vida tem valor. Nosso caminho importa. Nossa história é vista. Senhor, que cada pessoa que escuta agora consiga sentir isso. Que não se veja como descartável, insignificante ou invisível. Tu nos olhas com cuidado. Conheces cada detalhe do nosso existir. Quando o cansaço é grande demais, lembra-nos que somos preciosos. Quando a solidão pesa, lembra-nos que somos vistos. Quando a dor tenta nos convencer do contrário, lembra-nos do teu amor constante. Ó Senhor, eu sou teu servo, rompeste os meus grilhões. Há grilhões que não se veem, mas que prendem profundamente. Grilhões de medo, de culpa, de comparação, de exigência excessiva. Senhor, rompe agora aquilo que ainda aprisiona quem escuta esta oração. Rompe pensamentos repetitivos que roubam a paz. Rompe sentimentos de incapacidade que impedem de avançar. Rompe ciclos antigos que já não fazem sentido. Que algo se solte por dentro, mesmo que de forma suave, mesmo que de forma progressiva. Eu te oferecerei um sacrifício de louvor. Oferecer louvor nem sempre é fácil. Às vezes o louvor nasce no meio do cansaço. Às vezes nasce entre lágrimas. Às vezes nasce como um ato de confiança, não como emoção espontânea. Senhor, recebe o louvor de quem continua mesmo sem vontade. De quem escolhe agradecer mesmo sem entender tudo. De quem permanece mesmo quando seria mais fácil desistir. Invocarei o nome do Senhor. Que teu nome seja pronunciado no silêncio do coração. Que seja lembrado nos momentos de decisão. Que seja chamado quando o medo tentar dominar. Que seja sussurrado quando as forças parecerem poucas. Cumprirei meus votos diante do Senhor, na presença de todo o povo. Que nossa vida seja testemunho silencioso da tua bondade. Não por palavras vazias, mas por atitudes simples. Por escolhas mais conscientes. Por relações mais verdadeiras. Por um modo de viver mais leve. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti. Que este espaço de oração se estenda para além deste momento. Que acompanhe cada pessoa nos próximos passos. Que esta presença sentida aqui não se perca quando o áudio terminar, mas continue ecoando ao longo do dia. Senhor, abençoa quem ouviu até aqui. Quem permaneceu mesmo cansado. Quem abriu o coração mesmo com medo. Que a paz toque agora de forma concreta. Que a mente desacelere. Que o corpo relaxe. Que a alma encontre repouso mais uma vez. Se esta oração falou com você, leve essa paz para o seu dia. Permaneça conectado a este espaço sempre que sentir necessidade. E se desejar, acompanhe este caminho de oração. Há muitas palavras de esperança esperando por você. Que o Senhor te abençoe e te conceda um dia cheio de paz.